Como é que a gente faz a vida mais leve? Com leveza. Se puser mais pressão, vai ficar mais dura. Tirando a pressão, fica mais leve. Entende? A pessoa que está em erro, ela quer se defender e quer jogar no outro, né? Você fala assim, mas espera aí, cara, eu só queria que você dissesse desculpe. É tão fácil falar isso e ao mesmo tempo tão difícil, né? Porque o nosso ego não deixa. Eu não erro, eu nunca estou errado, os outros estão errados, não eu. Isso é o eguinho que fala mandando no pedaço. E na hora que a gente percebe isso, se a gente for capaz de dar essa virada de chave, que é pequenina, dizer, nossa, cara, eu não queria ofender você. Ofendi. Não queria. Né? É uma experiência muito única que a gente passou e de uma outra cultura, né? Por exemplo, eu ia na casa, no quarto da minha superior, às vezes eu tinha que falar alguma coisa com ela, e o que que nos ensinam aqui? Se o superior não falou para você sentar, você não se senta, né? No Japão é o contrário. Você não pode ficar acima de uma pessoa que está acima de você na empresa. Então, se você vai falar com um cara que está acima de você na empresa, você tem que ficar abaixo dele fisicamente. E no Japão, o que que as meninas faziam? Se ajoelhavam, porque todo mundo senta no chão. Dojo Sensei é baixinha que nem eu. Ela é baixinha e está sentadinha no chão. Então, se para falar com ela, você tinha que entrar e ajoelhar. E eu não ajoelhava. E eles achavam que eu era muito pernóstica, que orgulhosa. Ela não se abaixa nem para superiora. E eu estava querendo ser muito educada, como nos educam no Brasil. Então, essas questões culturais que a gente acha que não é nada, no dia a dia, da irmandade amorosa, reunida, é uma delícia. Aí, quando eu fazia alguma coisa errada que eu não sabia o que é, porque ninguém diz para você o que é, você tem que adivinhar. É, porque não pode. A educação japonesa é você nunca fala o que é errado. A pessoa tem que perceber. Então, ficava de mal comigo. Chegava na hora do chá, ninguém falava comigo. Viravam as costas para mim e conversavam entre elas. Eu falava, aprontei alguma. Fiz alguma coisa, mas ninguém dizia o que era. Porque eles acham que você só aprende se você perceber. Se eu falar para você o que você errou, perdeu. Porque você perdeu a oportunidade de perceber a sua falta. E é só quando você percebe a sua falta que você aprende alguma coisa. Enquanto isso, era só dar as costas. Essa geração está contando isso, o Japão mudou. E bastante. Mudou, é? Oxi, como mudou. Eles falavam com você mesmo quando você errava? Não, não falava. Uma cerimônia que eu contei já algumas vezes, que era essa, o shimo, que tinha que fazer de tudo, colocar o arrozinho para e dar... Responsável pelo altar e as liturgias do É altar. toda uma coisa, um preparo, quando todo mundo está dormindo, você tem que tocar água, colocar o arroz, a coisinha, fazer tudo e tudo. O mosteiro dormindo e você com esse frio, com aquele calor, correndo como louco e não vai tempo, não vou ter tempo e com a cola aqui. E fiz aquilo, né? Entreguei aquela grande cerimônia e chega um momento em que todos os departamentos, um departamento só se levanta, né? Escuta, faz uma reverência, dobra teu paninho e saímos todas, né? E de repente, eu não tinha que ir, né? Estava sentadinha, né? Eu tinha feito tudo e de repente vejo uma lua vermelha assim, que sai olhando para mim. Era a mais antiga do departamento, vermelha de ódio. Estou muito certa, ninguém sai na cerimônia. A mulher ia ficar, nossa, ela assim, não Eu conheço a cena. Ai, que non si può fare che dolce sentiva adesso oficiale, che entregando incensi, até que entendi. Minha reverência, isso aí, tua feliz, devem precisar de ajuda, sim. A mulher fez assim, o arroz estava cru. Não abaixei para cozinhar. E o arroz, eu digo, mas o que aconteceu? Quando vi o negocinho assim flotando, feliz, litros de água, eu digo, morrer. A mulher aos berros, assim, aos berros, que quando vi assim, quando saímos todos, porque o arroz, ela disse, reze para o arroz ficar pronto. Nossa, a oração esquenta a água. Mais ou menos ficou. Se evaporou um pouco a água, né? E me lembro quando saí para meu lugar, a abadesa está assim.
porque dentro foi uma segunda, terceira guerra mundial. Nossos berros da japonesa. Por isso eu digo, o Japão mudou, a mulher me matou. Tirou o couro lá fora, eu saí mais leve, assim. Sem epiderme, não foi bem. Mas foi bem interessante, o que estava comentando para vocês, você se ausenta do que te dão, né? É uma vergonha, todo o departamento fica envergonhado, e me lembro quando a Lucio Sensei foi colocar a colherzinha de arroz, que assim, coloca arroz cozido, né? Firme. Aí eu sempre- Mas você faz uma grande mestra. Por quê? Porque ela deve ter visto essa cena milhões de vezes. Tenho certeza que milhões de sentiu passaram por aí, e a que estava gritando comigo deve ter esquecido alguma outra coisa, então para ela era. Bom, deixa Um ela dia ela foi entender. fazer um dia ela foi fazer uma palestra e casualmente eu estava junto com ela nesse lugar que ela foi fazer a palestra, e ela de repente assim: "Vocês estão vendo por que que a minha cabeça está tigrada? Porque são as noviças que raspam a minha cabeça". E tinha uma delas que tinha tanto medo de raspar que tinha uma fila de cabelo e uma fila sem, uma fila de cabelo. E tem que se submeter a isso. Quer dizer, claro que eu podia raspar sozinha, seria mais fácil, mas é minha função como abadesa fazer com que elas aprendam a raspar a cabeça, a minha cabeça. E tinha uma que morria de medo. E tem então, um dia que tinha uma professora que nós adorávamos, ela dava aula de voz, Yamada Sensei. Ah, eu não Quando você conheço. foi lá, ela já não estava Não mais. estava mais. E ela tinha uma preferência por algumas pessoas que tinham a voz mais fácil de sair, né? E essa menina, a Yamada Sensei, pediu para raspar a cabeça, e ela cortou a cabeça da Yamada Sensei. E, de repente, vem a menina chorando para o quarto, falando para mim: eu cortei a cabeça dele. E tem Eu falei: "Você sangue. cortou muito?" "Não, eu cortei. Tinha cortado um corte pequenininho, sai de sangue", mas aquilo, para ela, foi uma coisa assim, impensável que alguém pudesse ter feito esse erro tão grave de machucar a cabeça da professora. São coisas delicadas, né, que a gente não pensa, que quando na convivência do dia a dia, nessa intimidade do dia a dia, é muito importante. Para quem você serve primeiro. Hoje o que eu achei muito interessante no Kishikawa Sensei, ele é um grande sensei, ele é conhecido em toda a América do Sul, no Japão, tem prêmios. Na casa dele, ele construiu uma sala especial e que tem 2 armaduras de 400 anos atrás. Japonesas. Japonesas de Nossa. 400 anos atrás, dentro de caixas de vidro, uma coisa linda, linda, linda. Mas na hora que ele entra na sala, todos ficam quietos. Na hora que um aluno entra na sala atrasado, vem aos pés dele, se ajoelha, põe as mãos no chão, fala: "Boa noite, sensei, aqui estou". Que é uma coisa que aqui na nossa comunidade se perdeu, o respeito ao professor. Professor, sem ele não existimos, seja quem for o professor. A gente tem que aprender a pegar do professor o que tem de bom e não olhar seus defeitos. O que que essa pessoa pode me ensinar? Isso Buda já falava, o mestre Dogen falava, e nós temos que nos lembrar. E o Kishikawa Sensei ficou me ensinando a pegar na espada, pegar com essa mão, pegar com a mão, pé na frente, pé atrás. Ele se divertiu, eu também me diverti muito, né? Porque eu Claro. não faço parte dessa equipe. Mas cada um que chegava ia aos pés dele, ele estava sentado numa cadeira, como nós estamos as duas aqui, punha as mãos no chão, se abaixava e diz: "Boa noite, Sensei, Yoroshiku onegai shimasu, por favor, me ensine. Por favor, me ajude". E a gente foi perdendo isso aqui, né? Lembra uma vez a gente teve uma discussão sobre respeito, não sei o quê? É isto. Como é que a gente respeita aqueles que vieram antes de nós? Aqueles que podem nos oferecer alguma coisa, um ensinamento e coisas pequenas. Como é que você descasca uma mexerica? A gente aprendeu a descascar mexerica no Japão de um jeito que a gente nunca fez no Brasil. Você abre que nem uma flor. Ela fica abertinha, você come e a semente você põe ali dentro e você fecha. Então você não abre de qualquer jeito, você vai abrindo e você não tira a casca inteira. Você vai abrindo como uma florzinha. A Oya Maroshi, a nossa superiora, se ela comia qualquer doce, ela dobrava esse papel, quase como uma dobradura, com tanta delicadeza que ele ficava pequenininho, porque está pensando aonde vai o lixo. Então você não só pensa em você. E se você recebe um doce que você não vai comer, você guarda, você não devolve. Devolver é considerado uma grosseria, você não aceitou a oferta.
Então você recebe, se a gente tinha mesa, podia pôr embaixo da mesa, ou então você deixava embrulhadinho, punha no bolso, os nossos bolsos são grandes, né, e depois podia dar para alguém, fazer alguma coisa, mas nunca recusar uma oferta. São coisas muito da cultura japonesa e que tem quando você pensa em profundidade, seria educação básica. Quando era criança, quando meu avô chegava em casa, a mamãe fazia me levantar para cumprimentar a vovô. Ficava sentada no sofá. E aqui eu comecei a perceber, por exemplo, eu tinha uma secretária que eu entrava na sala, ela estava no telefone, ela continuava no telefone. Ela queria mostrar para mim que estava trabalhando, mas se eu entro numa sala, os meus alunos têm que parar o que estão fazendo, levantar-se e dizer: "Posso ajudá-la?". E não aqueles continuam fazendo o que estão fazendo e eu passo por ali, eu falo e as pessoas estão olhando para o lado. Uma vez esse monge que estava comigo agora, o Daico, ele estava no mosteiro de Daiosan, a gente até pôs no nosso site, é lindo, é um mosteiro maravilhoso, imenso, tem 700 anos. E ele estava trabalhando na cozinha e o Tenzo, que é o chefe da cozinha, falou alguma coisa para ele, por exemplo: "Sirva daqui a pouco o almoço". E ele estava andando, ele continuou andando e disse: "Ah, entendi. Nossa, diz que era um homem grande, talvez como você". Encostou ele num canto, numa parede, num canto, e começou a berrar com a voz mais alta do mundo: "Você me respeite. Se eu falo com você, você para e olha para mim. Se um superior fala com você, você para e olha para o superior. Não é se você gosta, não, você olha e ouve e responde com educação. Onde já se viu passar? Entendi. Que entendi coisa nenhuma. Você para, olha, eu estou falando com você". Os outros monges vieram tirá-lo, porque estava encurralado lá, morrendo de medo, e os outros monges vieram falar: "Deixa, ele é estrangeiro, ele não sabe". Mas mesmo assim é uma coisa grave. É uma coisa de educação básica. Se a sua mãe fala com você, você vira: "Ah, já entendi, mamãe, estou fazendo outra coisa". O que é isso? A gente para e conversa e olha um para o outro. E se a gente não prestar atenção, a gente vai ficando grosseiro, e as pessoas vão ficando magoadas umas com as outras. "Você não me cumprimentou". Ou então fica um cumprimento falso. O Genzô Sensei deu uma aula linda aqui sobre o preceito não mentir, gente. Então assim, primeiro vamos entoar o verso de abertura, né, o Dharma incomparavelmente profundo. Ele falou assim: "Vocês falaram isso de verdade ou de mentira? Vocês repetiram as minhas palavras com todo o coração, porque vocês entenderam e vocês estão invocando isso, ou estão falando para dizer que vocês já sabem?". Isso é mentira. Isso não é do coração. Isso não vem de verdade. Quando você fala com alguém, você está falando de verdade ou você está falando de mentirinha? Está se pondo num personagem. Como é que você sai desse personagem e está presente no mundo, né? Que a gente, o sensei fala isso todas as manhãs para as pessoas, né? Bem sincero. Basta 15 minutos de zazen por dia, de manhã, todas as manhãs. E há uma mudança na nossa vida. A gente pode não acreditar, mas funciona. A coisa funciona. 15 minutos que você fica em silêncio. Não precisa nem ficar numa postura muito. Pode ficar nessa posturinha que você está aí agora. Apenas fique em silêncio, observando, respirando e observando o que está acontecendo com você, com seus pensamentos. E aí se levanta, vai trabalhar, fazer as coisas. E eu falo até no local de trabalho, está tendo um atrito, uma confusão. Em vez de ir lá querer brigar, senta, respira. Olha, isso está me incomodando, que interessante. Como é que eu lido com isso? É para isso que o zazen serve, para a nossa vida diária. Sim, assim, essa minha mesa está falando isso, mas sabe que existe o grande perigo nessas práticas espirituais, religiosas, que as pessoas acham que é sentar e a mágica acontece. Isso não existe. É sentar e depois você realizar aquilo que você sentou, mas o que realizou? Tem alguma coisa a ser realizada? Aí que está a prática da qual fala Shakyamuni Buda. Vejo pessoas que têm anos sentadas em zazen e não acessaram absolutamente nada. São estátuas que sentam lindamente como estátuas, levantam e continuam uma vida de estátuas que estão sonhando que realizaram alguma coisa. E o primeiro preceito é não matar. Matam o tempo que estão em zazen, estão se mentindo, né? Estão achando que é pelo fato mecânico de que eu sento e coloco as pernas atrás, com os pés para aqui para frente. Isso é sinal de quê? De que você é muito elástico, parabéns. Não, sim, é um fato Flexível. inegável. Olha que elasticidade, que inveja. E você faz com isso o quê? Depois, quando você levanta, faz com isso o quê? Como você realiza o zazen? Não é o sentar. Então, as pessoas sempre, como digo,
chegam na prática no portal, no umbral, e acham que é isso. Digo, a porta tem que ser aberta e depois de aberta você tem que atravessar. Mas esse trabalho não pode ser feito por absolutamente ninguém. E as pessoas se iludem, que eu tenho tanto tempo praticando, eu tenho uma memória, eu faço isso, aquilo. Digo, não sei a memória de Shakyamuni Buda, qual seria, se ela deveria ter sim uma memória correta da realidade, mas ele não nos passou. Isso eu digo, simplesmente façam zazen e depois continuem praticando. E onde você pratica? No teu dia a dia, que eu falei no começo. No trânsito, namorando, brigando, construindo coisas maravilhosas, desconstruindo. Procurando redes, né? Não isso é aí. isso. Criando harmonia na vida. Onde quer que vá, criar harmonia, Acho que você não tá. desarmonia. E Isso. não ficar pensando o que que eu vou ganhar, o que que eu vou pegar aqui. Não, o que que eu tenho a oferecer? A As outra mudança. coisa, nem sei que falam, vou sentar em zazen porque eu estou procurando alguma coisa. Eu sempre digo, a gente tem que querer, sim, alguma coisa na vida. É verdade, você senta porque você quer uma coisa, mas esse querer tem que ser tão grande, você tem que querer tanto, mas você tem que transcender esse querer e abrir mão disso. Nesse momento, quando você abandona o quero, a pessoa que quer, esse eu quero, o desejo e desaparece, é que realmente o motivo de você, a sua essência, o porquê você está aqui, não só em zazen, aparece. Mas tem que querer, sim. Mas você tem que desaparecer. Tem que querer tanto até que o querer desapareça. Senão você fica só, eu quero. E aí existe ainda um ser dividido, dizendo, eu quero. E tem que transcender Então, eu isso. separados, Não é? que faz cara feia, que abaixa a boca. Ai, ai, terminamos. Olha a cara daquela lá. É uma múmia paralítica, ela faz cara de múmia paralítica. Sai desse lugar, não faz essa carinha. Aprecia que a gente tem uma professora aqui dando uma aula linda, linda, linda. Muito obrigada por terem vindo aqui hoje. Muito Vocês têm obrigada alguma a todos. pergunta a mais? Não? Querem apanhar um pouco? E o que é o ego? Você acha que o ego é uma coisa fixa? Não é. Mas ele é ego. Então, essa prática é para você reconhecer quando vem um pensamento, um instinto, uma ação Uma que é atitude? simplesmente que te está afastando de você mesmo, desse momento. É ego isso. Aquilo que te leva pelo caminho fácil, pelo caminho conhecido, o caminho que vai te desvirtuar daquilo que deve ser feito. Isso é ego. Ego é aquela coisa que te pequena, o pequeno ganho. Eu quero uma coisa imediata quando eu tenho um ganho maior. Uma pessoa que não está dividida, que não tem, que tem um eu, claro, mas é uma coisa muito maior. Um eu que faz parte absolutamente de tudo. Esse eu pequeno, né? Esse ego está afastado, ele está sozinho esperando uma oportunidade para dizer, "Ixi, ele está chegando perto, vamos tirá-lo daí. Porque se eu não tirar ele e ele chegar a ser um, eu vou perder poder, eu vou desaparecer momentaneamente, porque ele não morre. Por isso é que Shakyamuni Buda falava prática incessante. Shakyamuni Buda que acordou. O que ele fez? Ele disse, bom, pessoal, sou gostosão do norte da Índia, eu atingi tudo, as estrelas são minhas e devolvi elas porque já estavam muito velhas e usadas, eu vou atrás de novas experiências e vou me aposentar. Eu vou num clube de elefantes, né? 4x4, porque eu devo ter algumas ações no meu reino e vou me aposentar dessa prática sentado. Eu já entendi tudo. Ele fez isso? O que ele fez? Falou, girou a roda do Dharma, disse: sofrimento existe, os apegos são a causa do sofrimento, existe caminho outro. E sentou em zazen. Continuou dando exemplo. Não tem um lugar que você diga: eu cheguei, eu dominei, eu já estou além de que além de você mesmo. Como você vai estar além de si mesmo? O inimigo, amigo, está dentro de nós. E esse sentar é para você perceber quem está ganhando o terreno. E você vai dosando, só isso. Dosando, está muito para cá, você volta. Mas você não pode voltar para cá se você não sabe que está assim. Essa é a percepção. E só você pode saber, né? E a gente começa a perceber com essas armadilhas da mente, né? Que a gente acha que está fazendo bem para o outro e não está. Você está pensando qual é a sua vantagem nessa história, né? Não é que não vai ter vantagem na vida, claro que tem. Se você está trabalhando, você quer ter um aumento de salário, você quer ter uma posição, e isso tudo está muito certo, não tem problema com isso. Mas quando a gente vem com aquela ideia ilusória, eu estou certo, eu sou bom e os outros não me entendem, está com algum problema. Se ninguém é bom, só você, aí estamos com problema, né?
os outros são esquisitos, os outros são ruins, mas eu sou legal, aí está errado. É interessante que ontem, na Roda Viva, aquela jurista que é presidente agora, acho que ela foi presidente do Supremo Tribunal Federal e agora acho que ela é presidente do Tribunal Eleitoral. Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, ela estava sendo entrevistada. Que dignidade! Que coisa bonita! Qualquer pergunta que fizesse, que às vezes as pessoas se incomodam, primeiro foram muito respeitosos com ela, porque ela era muito respeitosa com todos. Então houve uma interação muito interessante. E ela, quando fazia uma pergunta, ela dizia assim: que pergunta interessante. E você fez 3 perguntas em uma só. Vou começar pela primeira. E respondia essa, respondia aquela outra, e sorria. Por mais absurda e provocativa que fosse, porque as jovens repórteres querem mostrar que elas são legais, né? Eu vou provocar essa jurista, eu não tenho, né, papas na língua, eu vou falar o que eu quiser. E ela era capaz de dar uma volta nisso tão suave, tão forte e tão suave, que eu fiquei muito bem impressionada com ela. Me deu uma impressão muito boa, de uma pessoa que sabe o que está falando, sabe de onde vem. E quando falaram do X, né, da coisa das questões das redes sociais, ela disse: nós temos uma legislação no país e as nossas leis têm que ser obedecidas por qualquer pessoa que venha morar aqui. A pessoa não pode vir morar aqui no Brasil e querer mudar as leis. Tem que obedecer, como todo mundo. Se não está obedecendo, se não apresenta a documentação, não pode ficar. Eu não sou nem a favor nem contra, a gente tem que, é a Constituição, é a lei, né? E a mesma coisa acontece na nossa vida. Tem leis que elas não estão escritas em papéis, mas tem leis de relacionamento e de harmonia, de educação básica, que a gente sabe, porque passou por isso. E se a gente começa a perceber que em cada lugar que eu vou, eu começo a criar brigas, atritos, inimigos, eu tenho que olhar para mim. E não dizer, eles estão errados. O que é que eu estou repetindo nesse meu processo que, de novo, está acontecendo uma relação que não está muito harmoniosa? É o meu ego? Eu estou repetindo o processo porque eu acho que eu estou certo e o mundo está errado? Ou será? E ela disse isso. Eu leio muitos jornais, ela disse. Eu acho muito importante o que a mídia diz. Inclusive quando falam mal de mim, porque eu posso observar, será que é verdade? Será que eu posso melhorar? Será que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Não é lindo isto? Em vez de dizer, não, falaram mal de mim, estou de mal. Não, nossa, falaram isso de mim, vou observar. Eu estou tendo um comportamento que dá essa impressão, preciso melhorar meu comportamento. Isso é ser flexível. Ser do ego é dizer, essa pessoa me tratou mal, não falo mais com ela, eu não vou mais lá se ela estiver lá. Isso é ego. Me criticaram, essa crítica é verdadeira ou não? Eu dei essa impressão, nossa. E são coisas pequenas, né? Outro dia eu fui sair com os cachorros e o moço que me ajuda disse assim: eu vou chegar 10 minutos atrasado. Esperei 15, ele não veio sair com os cachorros, com outras pessoas. E quando eu encontrei com ele na rua, ele disse, eu falei para ele: por que que você. Qual foi a razão que você teve esse atraso? Ah, é porque o mestre de obras queria que eu tirasse uma geladeira de um lugar. Eu falei: o mestre de obras não podia esperar meia hora enquanto você cumpria a sua função comigo aqui, acordada? Nós tínhamos um contrato. Eu estava te esperando. Você acha que o mestre de obras é mais importante do que eu, porque eu sou a monja que tudo entendo, né? Então eu posso esperar. E eu posso ser depois. Eu sou a última pessoa na sua lista de prioridade, né? E ele não foi capaz de dizer. A única coisa que eu esperava que ele dissesse: desculpe se a incomodei. Eu pensei que ia ser mais rápido e demorou mais. Mas ele começou a dizer: não, eu mandei mensagem para a senhora devia saber. Entende? A pessoa que está em erro, ela quer se defender e quer jogar no outro, né? Eu falei assim, mas espera aí, cara. Eu só queria que você dissesse: eu não pensei que ia demorar tanto. Demorou mais do que eu esperava, desculpe. É tão fácil falar isso e ao mesmo tempo tão difícil, né? Porque o nosso ego não deixa. Eu não erro, eu nunca estou errado, os outros estão errados, não eu. Isso é o eguinho que fala mandando no pedaço. E na hora que a gente percebe isso, se a gente for capaz de dar essa virada de chave, que é pequenina, dizer, nossa, cara, eu não queria ofender você. Ofendi. Não queria. Não brigue comigo.
Realmente eu acho que você é um lixo, mas para ficar mais leve com a história, não fica pisando, ela fala: "Ei", né. Como é que a gente faz a vida mais leve? Com leveza. Se puser mais pressão, vai ficar mais dura, tirando a pressão, fica mais leve. Gente, tá na hora de vocês irem para casa nananenê. Não, nem sei se já está na hora, sim. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Muito obrigada.